Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 679, pregado na manhã de domingo, 4 de março de 1866, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. O Amém, Apocalipse 3:14. A palavra Amém é muito mais cheia de significado do que se pode supor, e como título de nosso Senhor Jesus Cristo, é eminentemente sugestiva. Como vocês sabem, a palavra é hebraica e foi muito bem transmitida não apenas para a nossa língua, mas para a maioria, se não para todas as línguas da cristandade. É uma circunstância feliz que algumas dessas palavras tenham tido vitalidade suficiente para serem transplantadas para outras línguas e ainda florescerem. Isso dá um leve pressentimento da adoração unida dos espíritos celestiais e indica a vontade do Senhor de que a raça hebraica não seja esquecida por sua igreja e que a língua de seu bem-amado Israel ainda soe docemente em seus ouvidos. Amém significa verdadeiro, fiel, certo, mas seu sentido será melhor entendido ao observarmos cuidadosamente seus usos. Tinha pelo menos 3 formas de significado prático. Primeiro, era usado no sentido de afirmar. Quando uma pessoa queria dar autoridade peculiar às suas palavras, ela começava ou concluía com a palavra Amém. E assim declarava com o solene sim, sim de um homem honesto e amante da verdade. Certamente, com certeza, assim é. Nosso Salvador usa o termo com frequência. A palavra que traduzimos como em verdade, é esta palavra, Amém. Vocês devem ter observado que João, que tem um olhar rápido para os modos divinos do Senhor Jesus, nota com fidelidade infalível a repetição da palavra afirmativa. Sempre que nosso bendito Senhor estava prestes a dizer algo particularmente solene, no qual ele lançaria todo o peso da sua autoridade, ele afirmava isso dobrando a palavra Amém, Amém, ou em verdade, no início. O segundo sentido da palavra Amém varia ligeiramente de afirmar e pode ser mais propriamente descrito como consentir. Há um exemplo memorável disso no caso da mulher que bebeu a água da amargura. Números 5:22. Quando ela bebeu a água da amargura, foi decretado que, se ela tivesse sido culpada do crime que lhe era imputado, certos resultados terríveis deveriam ocorrer como efeito dessa água. Ela, no momento em que bebeu, disse Amém, Amém. Ou seja, ela deu seu consentimento para que tais e tais dores caíssem sobre ela se realmente tivesse sido culpada de adultério. E um exemplo ainda mais memorável é o do povo reunido no Monte Ebal e Gerizim, quando as maldições e as bênçãos foram lidas em sua presença. O povo disse Amém, Amém. Assim seja. De caráter semelhante é o caso no livro de Neemias, quando Esdras bendisse Jeová, o grande Deus, todo o povo respondeu Amém, levantando as mãos. Um terceiro significado da palavra Amém é o que podemos chamar de petição. Nesse sentido, usamos a palavra no final de nossas orações. Pai nosso que estás nos céus, não é um modelo completo de oração pública até que conclua com Amém. Na igreja antiga, era costume que toda a congregação dissesse Amém. Paulo alude a esse costume naquela expressão aos Coríntios, onde ele fala de pessoas orando em língua desconhecida. Ele diz, como dirá o que ocupa o lugar de simples ouvinte o Amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Jerônimo registrou que, em Roma, o povo costumava dizer Amém nas reuniões dos primeiros cristãos de maneira tão veemente, eu poderia acrescentar, tão vigorosa, que era como o estrondo de uma catarata ou um trovão. Eu desejaria que mais uniformemente e universalmente disséssemos Amém ao final da oração pública. Tenho certeza de que seria bíblico e apostólico, e acredito que seria útil a todos vocês.
Talvez o costume tenha sido abandonado devido à maneira irregular em que os irmãos diziam amém. Eu já ouvi a mesma irregularidade em certas congregações metodistas rústicas, quando pensei que o amém foi dito no lugar errado. E teria desejado que o costume fosse completamente interrompido, porque certos irmãos iletrados, imprudentes, mas zelosos, diziam amém quando não havia nada para dizer amém, e assim criavam mais ridículo do que reverência, mostrando tanta insensatez quanto fervor. No entanto, um renascimento judicioso do costume seria, sem dúvida, útil na Igreja de Deus. Então significa, assim seja, assim seja. E é virtualmente o consentimento de toda a congregação à oração que foi feita. Observe o devoto amém de Benaia ao final da oração moribunda de Davi, com a notável adição: assim o diga o Senhor, o Deus do rei, meu Senhor. 1 Reis 1:36. Observe também como o salmista encerra vários salmos, como o 41º e o 72º, com a conclusão enfática: amém e amém. Que toda criatura se levante e traga honras peculiares ao nosso rei. Anjos desçam com cânticos novamente, e a terra repita o longo amém. Se você deseja ainda investigar o uso e o significado desta notável palavra, há um sermão valioso sobre ela nas obras de Abraham Booth, que você pode ler, como eu fiz, com grande proveito. Se algo levar ao renascimento do seu uso mais geral na adoração pública, será motivo de grande congratulação. Parece-me que eu poderia ter dividido meu discurso desta manhã de maneira bastante justa sobre esses 3 tópicos: afirmação, consentimento, petição. Pois em cada um desses aspectos, nosso adorável Senhor Jesus Cristo é certamente o amém. Ele afirma a vontade de Deus. Ele afirma o próprio Deus. Deus, o Filho, é constantemente chamado de Logos, a palavra, aquele que afirma, declara e testemunha a Deus. Em segundo lugar, sabemos que Jesus Cristo consente com a vontade, o desígnio e o propósito de Jeová. Ele dá um amém à vontade de Deus. É de fato o eco, em sua vida e em sua morte, dos propósitos eternos do Altíssimo. Em terceiro lugar, ele é o amém no sentido peticional, pois a todas as nossas orações ele dá a força e o poder que elas têm. É seu amém a nossa súplica que a torna prevalente no trono do Altíssimo. Nesses 3 sentidos, Cristo pode ser chamado de o amém. Mas preferimos dividir o discurso de outra maneira. Nosso bendito e sempre adorável Senhor Jesus é, primeiro, o amém em referência a Deus. Em segundo lugar, o amém visto em si mesmo. Em terceiro lugar, espero que alguns de nós tenham confiado distintamente nele como o amém em relação a nós mesmos. Refresquem suas memórias sobre a grande verdade: nosso Senhor é superlativamente o amém de Deus. Vamos rever os vários pontos em que ele é o amém de Deus. Devemos falar, é claro, de Deus à maneira dos homens. Que essa pitada de sal seja entendida para temperar tudo o que dizemos. Jesus é o amém dos propósitos divinos. Houve um dia antes de todos os dias em que não havia dia, exceto o ancião de dias. Um tempo antes de todos os tempos, quando aquele que fez todo o tempo habitava sozinho. Então, em sua mente augusta, ele concebeu o plano de redenção. Ele previu o mundo arruinado pelo pecado. Ele determinou que o número que ninguém podia contar seria redimido para si mesmo, para serem para sempre seus filhos, os amados de sua alma. Esses propósitos ele fez e os fixou firmemente. Haveria um povo que mostraria seu louvor para todo sempre. Esses propósitos eram apenas propósitos até que Deus disse amém a eles e os tornou válidos e seguros decretos ao determinar dar seu próprio Filho querido. Se Deus não tivesse resolvido dar o Senhor Jesus Cristo para ser um Redentor, o propósito da redenção não teria tido amém. Se ele não tivesse nomeado Cristo para ser o cabeça do corpo, seu propósito concernente ao corpo teria carecido do amém. A entrega de nossas almas a Cristo, de acordo com as Escrituras, foi uma transação de aliança muito antiga. E a dádiva do Filho para nós foi igualmente antiga, pois ele é considerado por Deus como cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Essa entrega de Cristo a nós na aliança eterna foi o Pai Todo-Poderoso carimbando virtualmente seu decreto e tornando-o válido e bom. Muito antes de você e eu existirmos, antes deste grande mundo surgir do nada,
Deus fez com que todos os propósitos de seu conselho eterno permanecessem firmes e seguros pela dádiva de seu querido Filho para nós. Ele era então o Amém de Deus ao seu propósito eterno. Quando nosso Senhor realmente veio à Terra, ele era então o Amém de Deus para a longa linha de profecias. Um por um, os servos de Deus haviam testemunhado a respeito do Messias vindouro. Alguns haviam falado de maneira evangélica, como Isaías, outros com um sabor mais legal, como Moisés. Mas seu testemunho era o mesmo, que no devido tempo um profeta seria levantado, que nasceria de uma virgem um homem que ao mesmo tempo seria o maravilhoso, o conselheiro, o Deus poderoso, o Pai da eternidade. Essas promessas surgiram rapidamente, todas elas se coadunando, cada uma manifestando o mesmo vindouro. Mas não havia amém para elas. Eram coisas esperadas, mas não a substância delas. Até que finalmente, no silêncio da meia-noite, os anjos cantaram docemente seu advento. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aquele bebê entre os bois e outros animais, aquele filho de carpinteiro, foi a declaração de Deus de que a profecia era a voz do céu. Agora, profetas, dormindo em seus túmulos, é testemunhado que vocês não mentiram. Agora, o próprio Deus se manifestou e colocou o seu selo de que vocês são verdadeiros. Na forma abençoada do Filho de Maria, o Amém de Deus aparece tanto para os pastores quanto para os sábios. No mesmo sentido, Cristo era o Amém de Deus para todos os tipos levíticos. O cordeiro da manhã e da tarde, a novilha vermelha, as rolas e os 2 pombinhos cujo sangue manchava o altar, o novilho sacrificial, o bode expiatório, as abundantes aspersões de sangue, tudo isso era a confissão do homem de que ele acreditava em Deus, e ao mesmo tempo a declaração de Deus ao homem de que ele havia provido um sacrifício. Aquele novilho fumegante oferecido por Arão e seus filhos ainda não é nada, é apenas uma figura. Carece do Amém para lhe dar corpo, força, substância. Aquela faca levantada, aquele sacerdote vestido de linho branco puro, aquele sangue derramado sobre o altar, tudo isso é nada. Eles precisam de uma alma posta neles. Quando Jesus Cristo veio, especialmente quando subiu à cruz como altar, ele foi como uma vítima e foi colocado sobre ela. Então foi que Deus solenemente colocou um amém no que de outra forma era apenas tipos e sombras. Está consumado, disse o Salvador. Então foi, como nosso poeta coloca, terminados todos os tipos e sombras da lei cerimonial, terminadas todas as promessas de Deus. A morte e o inferno não mais assustam. Está consumado. Santos, a partir de agora, seu consolo extrair. O Amém é estabelecido nos propósitos, nas profecias e nos tipos. É extremamente digno de sua consideração que Cristo seja o Amém de Deus para a majestade de sua lei. Aquele foi um Amém muito solene que Deus deu no topo do Sinai, quando veio com 10.000 de seus santos e a montanha fumegava sob seus pés. Ao ouvir essas palavras, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Aquele toque de trombeta que crescia extremamente alto e longo, aquele estalo de trovão e aqueles poderosos relâmpagos eram o Amém de Deus. O Amém rolava em trovões ao longo do deserto de Cádiz, fazia as tendas de Quedar tremerem, fazia as corças darem à luz e quebrava até os altos cedros do Líbano. Foi um Amém tão terrível que o povo implorou para não mais ouvi-lo. Seus corações foram subjugados pelo terror das aparições temíveis da lei de Deus, embora ele a tenha revelado nas mãos de um mediador por meio de anjos. Mas, queridos amigos, posso apontar-lhes um Amém mais solene do que aquele, mais terrível do que o Sinai, embora vocês possam suportar melhor a visão. Deus disse: a alma que pecar, essa morrerá. Maldito todo aquele que não perseverar em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ali está o Filho de Deus. Ele mesmo não pecou, mas tem sobre si os pecados de todo o seu povo eleito. Ele nunca quebrou a lei, mas todas as nossas transgressões dela foram colocadas sobre ele. Agora, o que Deus dirá a ele? Deus o encontra como uma vez encontrou Adão no jardim, mas Jesus não se escondeu como Adão. Ele enfrentou a justiça severa face a face. Lá está ele,
o substituto do pecador. O que dirá o infinitamente justo Jeová agora? A lei diz que ele é amaldiçoado, pois tem sobre si o pecado. Consentirá o Pai que seu próprio amado seja feito maldição por nós? Escutem e ouçam o amém do Senhor. Desperta a espada contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor. O que Deus o Pai diz amém, pode ser, é assim mesmo. Ele diz amém. E que amém terrível também, quando o suor sangrento começou a escorrer de cada poro do seu corpo mais abençoado e imaculado, e caiu em terríveis coágulos sobre o solo gelado. Ó Deus, tu disseste amém de fato a todo o terror da tua lei, quando Cristo teve que clamar: minha alma está profundamente triste, até a morte. Ainda mais alto é esse amém no Gólgota, onde está o Salvador, zombado, desprezado, rejeitado. Na coluna romana, dilacerado com chicotes, e na cadeira de zombaria, coroado com espinhos. Ali a lei parecia dizer: o pecador deve ser desprezado e rejeitado. O pecador é algo vergonhoso, digno de ser cuspido. O pecador merece ser coroado com espinhos. E Deus diz: amém. E seu próprio querido filho, que estava no lugar do pecador, foi feito para mostrar o terrível assentimento de Deus às demandas da justiça. Lá, ao longo das ruas de Jerusalém, sob pedras tão duras quanto os corações dos filhos e filhas de Jerusalém, mas duras não poderiam ser, ele vai deixando um rastro de sangue até o monte do Calvário. E ali, quando suas mãos e pés são perfurados, e sua alma perfurada com algo pior que pregos, e seu coração é feito para beber de goles mais amargos que o absinto misturado com fel, e sua alma é sujeita a tentações piores que o mero escárnio da língua ou a zombaria e a zombaria da multidão. Lá onde sua alma morreu dentro dele, porque Deus o abandonou, ele gritou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lá foi onde Deus disse severamente e terrivelmente amém àquela sentença: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amados, se vocês querem ver ao máximo como Deus odeia o pecado e com que vingança ele persegue a iniquidade, vocês devem vê-lo caçar aquele pecado até o refúgio que procurou encontrar em seu próprio querido filho. Embora nunca tenha sido o seu pecado, mas o nosso pecado posto sobre ele, ainda assim Deus não poupou seu próprio filho. Vocês só precisam ver como ele foi ferido por Deus e afligido, porque o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e com suas feridas fomos curados. E vocês verão de imediato que Jeová não considera o pecado uma trivialidade. Deve ter sido uma visão muito grandiosa estar no vale entre Ebal e Gerizim para ouvir a leitura da lei, e depois ouvir as 6 tribos sobre Gerizim dizendo solenemente amém às bênçãos, como um trovão deve ter começado dos 10.000 lábios dos filhos de Israel. E então, como deve ter soado terrivelmente, em que tons subjugados e reverentes, como o baixo murmúrio de uma tempestade ameaçadora, deve ter soado o terrível amém de Ebal, quando todas as maldições foram lidas. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei para cumpri-las. E todo o povo dirá amém. Mas observe esta palavra. Foi uma coisa muito mais solene quando Deus falou do que quando as tribos falaram. E ele falou no Calvário em tons cujo trovão reverbera através de todas as eras, e são ouvidos em murmúrios terríveis no abismo do inferno. Jeová, que os querubins cantam como Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, então disse: amém, assim seja. Vingança, satisfaça-te. Justiça, mate a vítima. Deixe o inocente substituto sangrar pelos homens eleitos. Nosso Senhor Jesus, longe de destruir a lei, veio ser o amém de Deus para a sua penalidade e para sancioná-la e estabelecê-la como a lei de Deus para sempre. No entanto, não esgotamos este tópico. Jesus Cristo é, como vocês sabem, muito abençoadamente o amém de Deus para todas as suas promessas de aliança, pois não está escrito que todas as promessas de Deus nele são sim e nele amém? O apóstolo Paulo parece ter captado o verdadeiro espírito do nome de Cristo, amém, quando diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós todos o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quando Deus deu seu filho, ele virtualmente deu todas as bênçãos da aliança ao seu povo. A dádiva de Jesus Cristo foi Deus tornando cada promessa que já havia sido feita antes da vinda de Cristo certa
e segura. Cristo foi a cera derretida no fogo, sobre a qual Deus colocou o selo da sua própria honra, de que ele seria fiel aos compromissos de aliança que havia feito. Irmãos, se o dizer do amém no Monte Gerizim, as bênçãos da lei, tinha algo deliciosamente animador e reconfortante, quanto mais divinamente doce foi o amém de Jeová, quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos triunfante. Quanto mais quando ele subiu as colinas eternas em glória triunfante, levando cativo o cativeiro. Espíritos devotos, venham até aqui e observem o amém de Deus, as bênçãos da aliança. Vejam ali a poderosa multidão de anjos e ouçam seu canto enquanto cantam. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Você deseja ouvir o amém de Deus? Ouça-o quando ele ordena ao seu Filho, em meio a aclamações universais, que sente-se em seu trono e reine com ele, esperando até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés. Ó, muito bem-aventurados sois vós, santos, que sois um com Jesus, porque Deus o abençoou e, portanto, vós. No trono exaltado estáis, ó santos, porque Cristo exaltado está. A ele Deus exaltou, e ele exaltou todos os seus santos nele. Ele se alegra não só por si mesmo. O mais humilde cristão tem uma parte em todas as glórias do Salvador. A entronização de Cristo é a declaração solene e amém de Deus de que ele abençoará todo o seu povo e os fará reis e sacerdotes para reinarem para todo sempre. Mais uma vez, Jesus Cristo será o amém de Deus no final desta dispensação, na plenitude dos tempos. Não vou entrar em questões curiosas sobre como essa dispensação terminará. Tenho minhas próprias noções sobre isso, outras pessoas têm as delas. Acredito que, se algumas pessoas fossem tão reticentes sobre as delas quanto eu sou sobre as minhas, não venderiam tantos livretos de 2 pences, nem fariam tantas adivinhações tolas sobre o futuro. Sei apenas isto sobre isso, que Jesus Cristo virá no devido tempo e que, quando ele vier, 2 coisas certamente acontecerão, a saber, que os justos serão recompensados e os ímpios serão condenados. Essas 2 coisas eu posso ter certeza. Agora, quando Deus colocar na boca do seu querido Filho aquelas palavras: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, isso será um amém mais solene aos propósitos de Deus feitos a respeito desses santos. De fato, será o amém à aliança em todo o seu alcance, e a toda a obra da graça desde o início até o fim. Então, enquanto eles sobem aos céus em gloriosa pompa para reinar com Jesus Cristo para sempre, a morte e o inferno e o mundo reunidos marcarão com vergonha e desespero o amém de Deus para seus próprios propósitos eternos e para a obra de seu Filho glorificado. Quando, voltando-se para a esquerda, o juiz dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno do inferno. Antes que a palavra seja proferida, os ímpios reconhecerão Cristo como sendo o amém de tudo o que Deus havia ameaçado. Em seus clamores as rochas para que os escondam, em seus gritos as montanhas para que caiam sobre eles, eles imediatamente deixarão claro as multidões reunidas que percebem que Jesus é o amém, tornando verdadeiras as ameaças de Deus. E quando sua voz os amaldiçoar para sempre, será o pesado amém por toda a eternidade, a reafirmação enfática ao mesmo tempo de sua culpa e de seu castigo, que sua sentença veio de Jesus, aquele mesmo Jesus que morreu pelos pecadores e que os pecadores crucificaram e rejeitaram. Se tivesse vindo de outros lábios, a sentença não teria sido tão terrível, mas vinda do homem assim como de Deus, será a humanidade assentindo ao veredicto de Deus, assim como Deus declarando e aplicando as sanções de sua lei. Ó pecador, que Cristo nunca seja o amém de Deus para você nesse sentido, mas pelo contrário, que você se esconda nas feridas de Jesus e encontre todas as bênçãos nele, sim, e nele, amém, para você. Eu já disse o suficiente sobre esse ponto, se Deus o abençoar para você. E assim vamos passar ao nosso segundo tópico. Nosso Redentor tomou isso como um título pessoal para si mesmo. Ele se chamou o Amém, e assim ele é. Nosso segundo ponto, então, é que ele é nosso Amém em si mesmo. Ele provou ser Amém, o Deus da verdade, sinceridade e fidelidade no cumprimento dos compromissos da aliança. O Senhor Jesus Cristo comprometeu-se a levar muitos santos à glória.
Seu pai deu-lhe um povo específico para ser seu para sempre. E ele comprometeu-se em compromisso de fiança que cada um desses seria entregue perfeito e completo quando fossem exigidos em suas mãos. Ele comprometeu-se, para isso, que sofreria, sangraria e morreria por sua igreja, que todas as suas dívidas seriam pagas com suas próprias veias, que uma justiça perfeita seria realizada para ela, na qual ela estaria toda bela aos olhos de Deus. Irmãos, deixe para seu próprio julgamento, vocês que conhecem o Senhor Jesus, se ele não manteve fielmente seus compromissos. Ele tem sido o amém até o fim nesse aspecto. Eis que venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Tenho um grande prazer em fazer a tua vontade, ó Deus. Desde a antiga eternidade, ele declarou estar pronto para realizar a obra. E quando chegou o tempo, ele estava ansioso até que a obra fosse concluída. Quando ele era servo na casa de seu pai, ele poderia ter saído livre se quisesse. Poderia ter deixado o serviço se quisesse. Mas ele disse: eu amo meu mestre e amo os filhos do meu mestre. E assim, como um homem que não aceitaria a liberdade sob a antiga lei judaica, seu ouvido foi pregado ao batente da porta da casa de Deus. E ele se tornou o servo do seu povo para sempre. Abriste meus ouvidos. Amados, ele cumpriu seu serviço. 7 anos de trabalho por Raquel foram realizados por Jacó, e 7 anos depois. E nosso mestre realizou o mesmo. Ele pagou o preço de sua amada até o último centavo. E até agora pode-se dizer dele: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. De todos os que me deste, nenhum deles se perdeu. Vamos louvar e bendizer seu nome ao vê-lo em compromisso de aliança, fiel e verdadeiro. O Amém. Ele também foi o amém em todos os seus ensinamentos. Já comentamos que ele constantemente começava com em verdade, em verdade. Os fariseus, em seus ensinamentos, começavam insinuando dúvidas, obscurecendo a mente com mistificações e levantando dificuldades desnecessárias. Considerava-se correto que o filósofo nunca ensinasse dogmaticamente, mas Cristo nunca falou de outra forma. Você o encontra começando: em verdade, eu vos digo. Cristo, como mestre, não apela à tradição ou mesmo ao raciocínio, mas dá a si mesmo como sua autoridade. Ele de fato cita a autoridade de está escrito e fala das coisas que viu e ouviu de seu Pai, mas isso ele declara com base na autoridade de sua própria unidade com o Pai. Ele vem revestido de autoridade divina e não se digna a discutir ou argumentar, mas reivindica para suas palavras que são amém. Aceitamos seus ensinamentos, espero, neste mesmo espírito. Não abro os evangelistas para encontrar as palavras de Cristo para discuti-las. Não abro as epístolas para criticar os ensinamentos do meu Senhor, nem para levantar questões difíceis para disputar com o grande mestre. A posição de um cristão é aos pés do seu mestre, não disputando, mas recebendo, não questionando, mas acreditando. E nesse sentido, Cristo reivindica, como profeta e mestre, ser o Amém. Ele também é o Amém em todas as suas promessas. Pecador, eu gostaria de confortá-lo com esta reflexão. Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se você vier a Ele, não descobrirá que Ele revogou essa promessa, mas Ele dirá amém em sua alma. Essa promessa será verdadeira para você. Ele disse nos dias de sua carne: a cana quebrada não esmagarei, e o pavio fumegante não apagarei. Ó você, coração quebrantado e esmagado, se você vier a Ele, Ele dirá amém para você, e isso será verdadeiro em sua alma, como em centenas de casos em anos passados. Estas são suas próprias palavras que Ele falou ao seu servo João. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Ele diz amém a todos esses venha. E quando você vier e estiver ansioso para beber, Ele dirá amém ao seu vir e ao seu beber, pois Ele declara a você: o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Do trono de Deus, onde Ele está altamente exaltado, Ele profere a mesma sentença agora e diz amém àquilo que declarou antes. Cristão, isso não é muito confortante para você também? Que não há uma palavra que saiu dos lábios do Salvador que Ele já tenha retirado?
Não falei em segredo, em algum lugar escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Não há interrupção das promessas de Cristo. Elas serão devidamente honradas quando chegar a hora. Se você se agarrar a apenas metade de uma promessa, encontrará que ela é verdadeira. Cuidado com aquele que é chamado de corta-promessa, que correrá com grande parte do conforto da palavra de Deus. Mas se você conseguir uma promessa cortada, Deus a honrará. Ele ainda manterá sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Você tem que lidar com Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, não tenha medo. Sua própria palavra de graça é forte, como aquela que construiu os céus. A voz que move as estrelas fala todas as promessas. No entanto, não posso demorar aqui. Jesus Cristo é sim e amém em todos os seus ofícios. Ele foi sacerdote para perdoar e purificar uma vez. Ele ainda é sacerdote. Amém. Ele era um rei para governar e reinar por seu povo e para defendê-lo com seu braço poderoso. Ele é um rei. Amém. O mesmo ainda. Ele era um profeta antigamente para predizer coisas boas que viriam. Seus lábios são mais doces e gotejam com mel ainda. Ele é um profeta. Amém. Ele é amém quanto ao mérito do seu sangue. Querido Cordeiro moribundo, teu sangue precioso nunca perderá seu poder. Ele é o amém quanto à sua justiça. Aquela túnica sagrada permanecerá a mais bela e gloriosa quando a natureza decair. Ele é amém em cada título que ele carrega. Seu marido nunca busca o divórcio. Sua cabeça, o pescoço nunca sendo deslocado. Seu amigo mais chegado que o irmão. Seu pastor com você no vale escuro da morte. Seu socorro e seu libertador. Seu castelo e sua torre alta. O chifre da sua salvação. Sua confiança, sua alegria, seu tudo em todos. O amém em tudo. Devo encerrar tudo isso lembrando-lhes que Ele é amém em relação à sua pessoa. Ele ainda é fiel e verdadeiro, imutavelmente o mesmo. Nada menos que Deus. Nenhum sulco naquela fronte eterna, nenhum tremor naquele braço poderoso, nenhuma fraqueza naquele coração todo-poderoso, nenhuma falta de plenitude em sua suficiência completa, nenhuma diminuição na acuidade do seu olhar, nenhuma malícia no propósito do seu coração. Onipotente, imutável, eterno, onipresente ainda. Deus sobre tudo, bendito para sempre. Ó Jesus, nós te adoramos. Grande amém. Ele é o mesmo também quanto à sua humanidade. Osso dos nossos ossos ainda, em todas as nossas aflições ainda afligido. Nosso irmão em laços de sangue tanto hoje como quando ele vestia as roupas de um camponês e dizia: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O mesmo coração de simpatia, as mesmas entranhas de compaixão ainda, lembrando de nós e nos ordenando a lembrá-lo. Nem por um momento mudado por causa da mudança de sua condição, nem por um instante desatento a nós por causa das harpas dos anjos e dos cânticos dos redimidos. Tão rápido para ouvir um suspiro ou captar uma lágrima hoje, quanto nos dias de sua carne, quando ele confortava seu povo e carregava os cordeiros em seu peito. O Salvador, amém. Ó, bendito seja o seu nome. Vamos adorá-lo como grande mediador entre Deus e nossas almas, sentindo alegria ao pensar que em tudo isso ele não sofre a sombra de uma mudança. Bênçãos para sempre ao Cordeiro, que suportou a maldição pelos homens miseráveis. Que os anjos proclamem seu nome sagrado e toda criatura diga amém. Mas devo juntar tudo isso e deixá-los digerir e desfrutar da doçura das verdades contidas nesse título curto, o amém, porque devo concluir agora dizendo que o Senhor Jesus é experiencialmente o amém de Deus para cada alma crente. Podemos dizer, em primeiro lugar, que Ele é o amém de Deus em nós. Amados, não é impossível provar a existência de Deus por argumento. Não é completamente difícil demonstrar a razoabilidade do Evangelho por silogismo e lógica. Ninguém, além do homem que é deficiente em cérebros, eu acho, precisaria ficar muito tempo sem estar convencido da autenticidade das Escrituras. Mas deixe-me dizer a você que tudo o que o argumento, raciocínio e lógica podem fazer por você é menos que nada e vaidade. Você duvidará diante do argumento e será cético diante da demonstração enquanto seu coração não amar a verdade. Sua mente pode estar convencida, mas seu coração
sempre fornecerá ateísmo suficiente para manter sua mente trabalhando, e sua mente sempre estará disposta a receber um suprimento abundante daquele recanto mais profundo de sua depravação. Mas deixe-me dizer a você, se você quer conhecer a Deus, você deve conhecer Cristo. Se você quer ter certeza da verdade da Bíblia, você deve crer em Jesus. E eu lhe asseguro que, quando você tiver olhado para cima e visto Deus encarnado carregando seus pecados, quando você se lançar sobre a rocha dos séculos e tiver sentido a alegria e a paz interiores que fluem da crença em Deus, você terá ouvido um amém para aquele velho livro, e um amém para a existência de Deus, e um amém para o Evangelho que o próprio Satanás nunca poderá remover de sua lembrança. Você será confiante onde antes era hesitante. Você acreditará com vigor luterano quando tiver segurado Jesus Cristo. Eu acredito que esta é a chave de toda a crença verdadeira, agarrar-se a Jesus Cristo. Até que eu veja Deus em carne humana, meus pensamentos não encontram conforto. Mas quando eu agarro Cristo, meus pensamentos não só têm conforto, mas obtêm uma convicção sólida de que as coisas devem ser verdadeiras. Talvez haja poucos entre vocês aqui que sejam afligidos por dúvidas céticas, mas elas afligirão alguns de nós. E posso dizer, com relação a elas, sempre que surgem na minha alma, de qualquer forma ou maneira, eu encontro a resposta rápida e imediata. Eu sei uma coisa, ou seja, que eu não sou o que costumava ser. Eu sei que entrei em um novo mundo. Eu sinto agitações espirituais em minha alma, anseios, emoções, desejos espirituais, aos quais eu antes era um completo estranho. Eu sei que ocorreu uma metamorfose em mim tão grande, como se um porco de repente se tornasse um serafim. Eu sei que o próprio pensamento de Jesus me impede de pecar e me impele no caminho do dever. Eu sei que seu nome exerce tal encanto sobre mim que nenhuma varinha de mágico jamais realizou tais maravilhas. Meu coração de pedra se derrete, minha alma congelada se dissolve ao toque do seu amor. E eu, um torrão de terra morta, de repente ganho asas e voo e comungo com o Deus eterno. Ora, isso é a verdade inequívoca, já que fez tudo isso por mim. Não pode ser uma mentira, deve ser verdade. Eu sinto dentro de mim que minha própria consciência deve ser verdadeira. E o Senhor Jesus se entrelaçou e se fundiu tanto com meu ser, não, cobriu e envolveu meu ser, que embora eu devesse duvidar de tudo mais, eu não poderia duvidar da existência e do poder divino do meu Senhor Jesus Cristo. Dependa disso, querido amigo. Se você quer conhecer o Evangelho, você deve receber Jesus Cristo. E quando você conhece a Ele, você conhece o Evangelho. Maomé, você sabe, não é o islamismo, mas Jesus é o cristianismo. Jesus mesmo é a Bíblia. Jesus é a palavra de Deus. Confie nele e você não duvidará mais. Em seguida, Jesus Cristo é o amém, não apenas em nós, mas o amém por nós. Quando você ora, querido amigo, você diz amém. Você pensou em Cristo, você olhou para suas feridas, você apresentou sua oração através dele, você pediu a ele que a apresentasse diante de Deus, você esperou ser ouvido em virtude de sua intercessão, senão, não há amém para a sua oração. Mas se você orou, embora fosse apenas um suspiro ou uma lágrima, se você estava olhando para a cruz, o sangue de Jesus Cristo disse amém. E sua oração certamente será ouvida no céu, assim como foi ouvida na terra. Tão certo quanto veio da sua alma mais íntima e Cristo foi invocado nela, a resposta certamente virá. E agora, eu quero, queridos amigos, que Jesus Cristo seja o amém de Deus em todos os nossos corações, quanto a todas as boas coisas da aliança da graça nesta manhã. Estou certo de que Ele será, se você o receber. Nós que cremos, entramos no descanso. Se você tem Cristo, você entrou no descanso. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Você que tem Cristo tem paz com Deus nesta manhã. Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Aquele que crer e for batizado será salvo. Se você tem Cristo, você é salvo. Cristo é o amém de Deus. Tenha Cristo e você terá as promessas. Tenha Jesus e você é como o homem que tem uma propriedade e está seguro de sua posse porque tem os documentos de título. Ele diz, eu tenho a propriedade. Onde está? Ele mostra os documentos de título. Ó, diz outro homem, isso não é a propriedade. Ela está muito longe, no norte da Inglaterra. Eu a tenho, no entanto, diz o proprietário. E ele dobra os seus documentos, os amarra e os guarda em seu cofre. Eu tenho a posse da propriedade.
Bem, queridos amigos, nós temos o céu, nós temos o próprio Deus, porque temos Cristo. E Cristo é o documento de título de todas as coisas. Que você leia seu título claro de tua habitação nos céus. E que o Senhor faça de Jesus para seus corações hoje, alegre e abençoadamente, seu próprio. Amém. Sexta-feira chega trazendo a noite seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando a manhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre